zonas que nós temos zonas que os turistas que vêm de fora, zonas do Paiva, do Douro, que são absolutamente incríveis, né? E o alojamento local tem essa capacidade e é onde já começou a acontecer na pandemia. Se for ver no nosso ranking de distrito, os que mais cresceram durante esse período foram quase todos do interior, enquanto Lisboa e Porto perdeu. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do DECO-Pod. O meu nome é Mariana, eu tenho comigo o Paulo Fonseca, nós somos uma equipa da DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Estamos numa altura de férias, numa altura em que queremos relaxar, queremos pensar no mar, nos hotéis, nas piscinas e, portanto, nada melhor do que trazermos aqui ao nosso podcast um convidado que também ele fala um bocadinho de alojamento local. E, portanto, temos connosco Eduardo Miranda, presidente da Associação de Alojamento Local de Portugal e temos imenso prazer que esteja connosco e, portanto, dar-nos um bocadinho do seu tempo para falarmos sobre estes assuntos. Olá, Eduardo, bem-vindo. Olá, Mariana, olá, Paulo, olá a todos. Agradeço o convite da DECO, é um prazer estarmos aqui a falar um pouco sobre não só alojamento local, mas turismo em geral. E trazermos aqui algumas novidades ou atualizações sobre o que é que está acontecendo numa área tão dinâmica. Exatamente, Eduardo, aliás, começava já por esse dinamismo, por ter aqui uma pergunta, algo se calhar esotérica, mas que é importante fazer, porque nesta altura temos aqui um conflito, não é? Falamos do turismo, das pessoas quererem viajar, de hotéis, mas falamos da potencial subida da Euribor, do problema das casas, do valor das rendas, e portanto eu tenho aqui quase como desafio. Vamos imaginar, Eduardo, aqui uma linha onde temos o turismo de um lado e a habitação do outro, na outra ponta, não é? Onde é que está o alojamento local? Eu acho que é justamente em não fazermos essa linha tão simplista que encontramos as soluções originais. Explico por quê. A nossa guerra tem sido sempre muito concentrada em zonas urbanas, né? Mas eu vejo o alojamento local até como o contrário, como uma das grandes saídas em termos de sustentabilidade. Por quê? Em Portugal nós temos 5 milhões de casas, 1 milhão e 100 mil casas de férias. Essas casas de férias são usadas 30 dias por ano e fechadas 11 meses por ano. E a pergunta que eu faço, é sustentabilidade dizermos que o alojamento local, por exemplo, estaria fechado em algumas zonas dessas e teríamos que construir mais hotéis ou outros equipamentos e deixar essas casas vazias? Nas zonas urbanas, nós tivemos duas situações muito específicas, Lisboa e Porto, onde tínhamos muitas casas vazias. E, portanto, aqui o alojamento local tinha um papel para ajudar o desenvolvimento dessas zonas. Mas admito que, a partir de certo ponto que até nós estudamos e até aconselhamos, é preciso aí fazer uma gestão inteligente. E Portugal está a aprender muito nessa gestão inteligente, que não é só proibir, mas é limitar o crescimento, ou direcionar o crescimento para aquilo que é sustentável, ou seja, não retirar, por exemplo, inquilinos que estejam ali. Agora, enquanto há muitas casas, segunda habitação de férias, e usadas na região, o alojamento local pode ter um papel importante até nessa sustentabilidade. E assim, às vezes, nós temos que tirar essas linhas retas para conseguir encontrar aqui uma visão diferente. Agora, estamos sempre abertos para olhar para equilíbrios e tentar não haver aqui desequilíbrios. Não? Oh, Eduardo, exatamente nesse sentido, nós percebemos que em algumas cidades, e falamos aqui do Porto e Lisboa, de facto houve aqui um desenvolvimento numa fase inicial de uma política um bocadinho orientada para isso, ou seja, tínhamos a própria Câmara, ou algumas das câmaras, a arrendarem casas a proprietários de alojamento local para depois subarrendarem digamos assim, a custos acessíveis e a custos controlados. E isto acaba, ou seja, eu acho que isto também é um exemplo que acontece na Europa e que foi um bocadinho importado para aqui, ainda não está completo, não existe em todo lado, mas eu queria saber a tua opinião sobre isto, que tu achas que isto é uma boa política, mas parece-me que já respondeste, ou seja, no fundo é uma gestão, quase que cabe na gestão sustentável que há pouco falavas, não é? Aí, ao contrário, eu sei que nós sempre adoramos olhar as coisas lá para fora e dizer que temos que aprender lá fora. Portugal é líder europeu e um dos países pioneiros a nível mundial no que é a regulamentação do alojamento local e nessas tentativas, que são tentativas e erros, de equilíbrio nas zonas urbanas. Aquilo que nós temos as áreas de contenção aqui não existe lá fora. Eles não têm essa ligação da não há legislação nacional, como nós temos a lei do alojamento local, que impõe todas as regras de como é que se funciona, dos requisitos. Lá fora quase nenhum país tem isto. E nós inventamos aqui a história da área de contenção, quer dizer, tem uma lei nacional que oficializa o alojamento local para pagar impostos, para ter regras, mas nas cidades vamos dar aqui um mecanismo para eles poderem fazer uma gestão
em caso de zonas onde possa haver uma concentração grande, um crescimento rápido, ou que eles queiram equilibrar. Isso é recente, agora é provável que haja alguma revisão disso, mas é uma aprendizagem. Portugal está a ser observado pela Comissão Europeia, pelos meus países vizinhos, eu faço parte da European Holiday Home Association, então todos à espera de ver o que é que Portugal faz, porque apesar de estarmos sempre a dizer que temos que copiar, nós estamos muito à frente dos outros países que fizeram uma legislação que a gente chama de reativa, ou seja, reagiram com proibições municipais, mas sem pensar o todo, né? Portanto, aqui há muita coisa. Esse programa que foi feito em Lisboa e depois para o Porto, nós participamos com a Câmara. A ideia era até na pandemia, até começou antes da pandemia. Isso, antes da pandemia, exatamente. Muita gente que queria já sair do alojamento local e a Câmara tentou falar, bom, então vamos tentar fazer um acordo aqui para trazer isto e mediar isto para dar em arrendamento. Agora, depois só na prática é que se vê os obstáculos. O maior deles aqui é que as pessoas têm medo de fazer acordos de longa duração com a Câmara. Não foi uma questão financeira. As pessoas proprietários, certo? Eduardo, proprietários, sejam de alojamento local ou não. Ou seja... Há sempre um pé atrás, não é? Ou seja, porque por causa do mercado. Estão sempre a mudar as regras e aquilo que diziam bem, eu faço um contrato agora que até parece financeiramente interessante, até ajudaria, mas daqui a 4 anos, quando vier a próxima eleição, acaba o meu contrato, a Câmara vai ficar com a minha casa, não vai querer. E, portanto, eu vou perder... Essa ideia de perder a casa, que são pequenos proprietários, né? Ela é muito forte. Diga, Paulo. Eduardo, eu aproveitava, se calhar, esta ideia que estamos a centrar em Lisboa e Porto, e Eduardo, disseste muito bem há pouco que estamos a lidar com uma lógica de sustentabilidade e de focar também outras áreas. Se tivesses que aqui identificar regiões em que há um potencial enorme para o alojamento local que não está a ser explorado, que zonas é que tu identificarias, ou que regiões de Portugal é que poderiam ser identificadas? Ok. Bom, primeiro, um dado interessante. Alojamento local em Lisboa e Porto, que são centros urbanos, né, grandes, sérios, representa 30%. 70% do alojamento local está fora. A maior parte, é verdade, ainda no praia, ou seja, nas zonas costeiras, né? Ou seja, aquelas segundas casas. Mas aonde é que cresceu na pandemia e que foi interessantíssimo? Ainda, em valores absolutos, não é grande, mas foi onde mais cresceu, no interior. E aí sim, o alojamento local tem tudo para se transformar no instrumento principal de levar o turismo de uma forma gradual, porque é pequeno, são pequenas unidades, né? E para zonas dispersas, onde é que cresceu muito? Desde Castelo Branco até, sei lá, Vila Real, ou seja, toda a parte interior, né? Porque as pessoas quiseram se isolar. E ao se isolarem, aprenderam e descobriram novas zonas, que nós temos zonas que os turistas que vêm de fora, zonas do Paiva, do Douro, que são absolutamente incríveis, né? E o alojamento local tem essa capacidade e é onde já começou a acontecer na pandemia. Se for ver no nosso ranking de distrito, os que mais cresceram durante esse período foram quase todos do interior, enquanto Lisboa e Porto perdeu. Então, eu acho que aí, nestas zonas isoladas, e não é numa ou noutra cidade, é em todo o interior, que é fabuloso, mas sem ter grandes projetos de grande dimensão, porque tem um impacto muito grande, né? Terras do xisto em volta, além do turismo rural, né? Ou seja, do espaço rural, o alojamento local é a base, das aldeias históricas todas, por exemplo, o alojamento local é a base. Nós fizemos, o ano passado, um tour com jornalistas pelo interior, pelas aldeias históricas, em alojamento local, onde o proprietário ia receber, fazia a comida, ensinava a fazer pão. E, portanto, eu acho que é nestas zonas de interior, principalmente, que nós temos um potencial gigantesco, além das ilhas, a parte interior da Madeira e dos Açores. Eduardo, eu se calhar só fazia aqui também só uma pergunta. A DEC, naturalmente, nós estamos sempre muito preocupados, e para nós é uma premissa, não é? Os direitos dos consumidores, sobretudo a qualidade do serviço. E há uma ideia de que quando o consumidor, um bocadinho cultural, procura um sítio, quer o quarto de hotel, porquê? Porque conhece, já existe alguma informação, tem um conjunto de garantias. Quando chegamos ao alojamento local, muitas vezes o feedback que temos dos consumidores é que vão um pouco às escuras, não é? Portanto, não sabem o que é que vão encontrar. Temos diversas tipologias ou diversos tipos de alojamento local, e sem prejuízo temos uma legislação que já vem estabelecer aqui alguns requisitos. O cumprimento ou não, isso é outra conversa, mas já temos aqui, portanto, alguns requisitos, mas vão sempre às escuras. O que é o modelo ideal daquilo que deve ser o alojamento local para um turista, para um consumidor? Muito bem. Primeiro, aqui foi uma coisa, mais uma vez está a ser copiada aqui, nós temos uma coisa que é interessante, é o Registro Nacional de Alojamento Local. É público esse registro. E o número do alojamento local é obrigatório colocar em todos os anúncios. Dá uma pena pesadíssima para quem não tiver isso nos anúncios. Isso permite o quê? Começarmos a separar o joio do trigo, ou seja,
aquilo que é ilegal daquilo que é legal. Isso é importante, porque o legal é alvo de fiscalização, é alvo de regras, mesmo que não tenha a fiscalização ideal, mas quem entra na legalidade sabe que pode ter uma vistoria a qualquer momento, não? Quem é o ilegal normalmente não tem nada disso. Né? E, portanto, esta é a primeira... E depois a parte do contributo, dos impostos e tudo mais. Né? Portanto, esta é a primeira parte importante. Para um consumidor, sempre que fizer uma reserva, uma pesquisa em alojamento local, garanta que no anúncio está o número do alojamento local, vá à base de dados, veja se a morada coincide, que é para ver se ninguém está usando indevidamente, né? E assim, pelo menos, tem a garantia, ou peça direto ao proprietário qual é o seu número de alojamento local. E assim tem a garantia que está aí para um alojamento local legalizado. Isso já coloca uma série de requisitos. Nós temos hoje 80 e muitos, 90% no último levantamento que fizemos do mercado legalizado, que é o maior da Europa, mas é uma garantia que é importante, porque quem não está na área legalizada, se calhar não está um extintor de incêndio, não tem uma manta, não tem o básico. Né? Depois, aquilo que disse, que é em relação à padronização, a expectativa que eu crio, o alojamento local é uma disrupção, digamos assim, uma alteração de paradigma. A hotelaria fez muito bem, conseguiu internacionalizar, porque criou padrões. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, eu já sei o que é que eu espero quando eu vou para fora. Quando é um país, se calhar, que eu acho que está menos desenvolvido, eu subo o nível da estrela. Mas foi o setor quem disse o que era qualidade. Agora se inverteu. Exatamente. Nós dizemos o que temos, e é o cliente que define aquilo que ele considera ter qualidade. E ele vai ver nos anúncios se eu tenho ou não. A gente que não suporta ar-condicionado, mas quer ter uma vista com uma janela fabulosa com ventilação. Para ele isso é qualidade. Não é ter o ar-condicionado porque ele é alérgico. A grande diferença aqui é que, para nós, aquilo que é cumprir é entregar aquilo que está prometido no anúncio, além dos requisitos legais, que isso é básico, né? Mas, por exemplo, se eu digo que eu tenho ar-condicionado, eu tenho que ter. Qual é o nosso maior polícia nisso? São os reviews. Porque nas 3 grandes plataformas eu não consigo fazer um review falso, mas elas têm um volume grande, e aí eu já consigo tirar uma média. Eu sei até o canto da parede que está com uma pequena mancha de bolor, porque e eu não posso falhar 2 vezes numa limpeza. Se eu tiver 2 reviews sem limpeza, morreu o meu anúncio no anúncio. Portanto, isto é, para nós, de longe. As plataformas são o melhor amigo do alojamento local, não é? O maior amigo e o maior inimigo. Pode ser inimigo também. Cria uma relação de dependência grande, porque as poucas grandes, e cria, às vezes, até situações autoritárias. Eu tive agora, esta semana, de lidar com associados, situações até de autoritarismo, ou seja, onde eu diria um excesso de defesa do consumidor, que é o consumidor levanta um problema. Imagina, encontrei um vestígio de um percevejo na cama. Certo. O proprietário não é contactado, né? É cancelada a reserva, o dinheiro é devolvido e o anúncio é suspenso sem se falar com a outra parte. O proprietário, quando sabe, envia, por exemplo, as empresas para fazer relatórios, não identifica nada, porque, vamos ser sinceros, também pode haver problemas de consumidores que não querem sair, ou não querem pagar, né? Portanto, e eu acho que falta um pouco um equilíbrio, ou seja, é o preceito básico da mediação ou da arbitragem, tem que se ouvir das 2 partes. Certo. Então, portanto, as plataformas são boas para manter a qualidade, mas, por outro lado, às vezes ganham uma posição um pouco dominante que pode ser Mas agora, também para as pessoas que nos ouvem perceber, ou seja, normalmente estes proprietários que colocam estes anúncios nas plataformas têm determinados comportamentos que pode haver só um deles que seja determinante para suspender o anúncio. É isto? Pode acontecer isto? Ou seja, por parte, se houver uma reclamação por parte do consumidor, nesse momento, algumas das plataformas elas estão tão mais vocacionadas para o cliente final, para o hóspede, de que às vezes esquecem os direitos dos próprios proprietários. No mínimo, o direito de dar a resposta ou dizer se é verdade ou não. E a verdade é que, da mesma forma que há proprietários que, se calhar, não cumprem ou não têm os princípios básicos, há alguns, com certeza, também há hóspedes que se aproveitam. E, portanto, eu acho que em toda questão de consumidor, o fundamental é haver um sistema equilibrado de mediação entre as partes. Então, nesse momento, algumas das plataformas, eu diria que o consumidor eles primeiro reagem contra o proprietário e a favor do consumidor para depois ver o que é que realmente se passou. E, portanto, por um lado até é bom, porque o consumidor fica mais protegido e eles estão a fazer justamente por isso. Pela questão da expectativa, que não é a mesma dos hotéis, que eu já tenho aqueles padrões. Certo. Um americano que vem para cá, de Nova York, num prédio todo moderno, minimalista, e vai para a zona histórica, às vezes não é uma questão de ter sido enganado. A expectativa que ele tem
do que é um prédio, dele não ter um prédio com elevador. Estava lá escrito no anúncio, eu não li direito, mas fui enganado, nunca imaginei, só uma coisa muito má, mas ele não se lembra que há 300 anos atrás não havia elevadores, e nós não vamos destruir a zona antiga para construir o elevador. Não? Pois, no fundo quase que se deveria criar aqui um provedor específico para a mediação entre alojamento local e consumidor, não é? Quase. Porque de facto a realidade é diferente do empreendimento turístico normal, de um hotel, do turismo normal, de uma atividade turística normal, é exatamente isso. E se calhar até nos está a dar aqui uma ideia, digo eu. Não, acho que nós estamos a conversar até com com entidades que fazem arbitragem e mediação, quase tudo se resolve na mediação, estamos a falar, era ótimo envolver a DECO também, infelizmente o nível de conflito não é tão grande. Quem acaba por gerir esses conflitos são essencialmente as plataformas. Problemas com a reserva de hotel e do alojamento local. O verão deve ser sinónimo de um bom descanso, mas nem sempre corre tudo às mil maravilhas. Leve os direitos na bagagem com a ajuda da DECO. Contacte-nos por telefone através do número 21 371 0200 ou por escrito através da nossa linha do WhatsApp 96 644 9110. Já sabe, a DECO sempre consigo. Para nós é muito importante, e o consumidor sente essa necessidade de se aproximar mais dos próprios proprietários do alojamento local, porque a mensagem muitas vezes que passa aos consumidores é que a ligação é com a plataforma para tentar obter a informação. Quando há problema é com o próprio proprietário do alojamento local, mas o consumidor não chega ao proprietário. Portanto, aqui acaba por se criar algum ruído e alguma dificuldade de comunicação. Isto por aquilo que nos chegam parte dos consumidores. Se calhar a forma mais saudável seria que estarem todos no mesmo nível, poderem todos conversar. Portanto, a plataforma ter, por um lado, mais a obrigação de criar essa ligação direta entre o próprio proprietário e o consumidor. Não sei, Eduardo, se poderia ser esta também a solução para a própria associação. Na verdade, hoje há uma situação das plataformas, digamos, por um lado, os consumidores foram para as plataformas para obter essa segurança. Quando eu vou para algumas plataformas, está incluído na reserva seguros, está incluído, uma série de coisas. Não sei se sabem, no alojamento local também, um dos poucos países onde existe um seguro, que é o seguro de responsabilidade civil, que é nossa atividade, de danos causados ao hóspede e aos vizinhos também, nós temos isso como obrigatório. Mas talvez o que falte aqui é o que estava a dizer, é um segundo nível de uma entidade externa que pudesse fazer isso de uma maneira imparcial, porque a plataforma, bem ou mal, faz parte dessa lógica comercial. Sim, essa é a grande discussão, não é? Ou seja, controla ou não controla a atividade, faz parte ou não faz parte do contrato, ainda se discute, ainda estudos sobre isto, ainda se fala disso. E depois temos que disputar com a plataforma quando não concordamos na Holanda ou na Inglaterra, é injusto para nós, até às vezes para o consumidor. E, na verdade, eles fazem de árbitros, e estamos a falar às vezes de centros de atendimento que estão não sei aonde ao ouvir, quer dizer, partes de coisas que eles nem entendem muito. Portanto, aqui cabia sim ter um segundo nível de arbitragem. O problema é que, mesmo com esse outro nível de arbitragem, as plataformas, por contrato, podem decidir e tomar a decisão deles e não respeitam. E é esse diálogo que nós precisamos ter aqui com as plataformas também e ganhar algum peso para que se aceite uma situação de mediação, uma situação de arbitragem, por exemplo, porque eles não querem usar o nosso foro, eles querem usar o foro deles. Exatamente. Um mercado selvagem no que diz respeito às plataformas, isto também acaba por ser no geral, quando falamos em plataformas como o Airbnb, até mesmo como o Booking, que vão surgindo e que estão completamente à margem, quer seja pela sede, nos países onde têm, estão desreguladas, estão selvagens, estamos todos dependentes delas ou não? Não, acho que isso primeiro é assim, há uma questão de mercado, né? Eles têm que trabalhar com proprietários e hóspedes, né? Quando eles abusam demasiado de uma parte, eles também perdem uma parte importante do negócio. Com a Airbnb, por exemplo, eles tiveram em risco de perder muitos dos proprietários que tomaram decisões muito arbitrárias, sem conversar com a outra parte, em favor, nesse caso, dos hóspedes, dos consumidores, né? Mais unilaterais. Portanto, eu não diria que é uma coisa selvagem, nada disso. Eles tentam fazer um equilíbrio muitas vezes.
Mas é difícil ouvir muitas vezes, porque são cento e não sei quantos países, cada um com a sua lógica, a sua cultura, perfis diferentes proprietários disso. Então, às vezes, eles acham que estão a fazer aquilo em nome de todos, mas não estão. Portanto, acho que falta o quê? Mecanismos de diálogo. Mecanismos de diálogo, onde não é fácil conversar com a cúpula de uma empresa dessas. Nós temos ótima relação como associação, com a Booking, com a HomeAway, a Airbnb também temos alguma relação. Mas a mediação é mais difícil. Mas o proprietário normal, quer dizer, nós com nossos associados tentamos fazer essa intermediação e conseguimos, e há muitas vezes bom senso. Mas era preciso haver coisas mais acessíveis, digamos assim. Eu acho que a dificuldade pode estar no facto de exatamente daquilo que há pouco falávamos, de as próprias plataformas não se considerarem, e por reserva, ou seja, não considerarem que fazem parte do contrato. E, portanto, como não fazem parte do contrato, no fundo, elas próprias assumem-se como uma entidade externa válida e legítima para resolver um determinado conflito. Mas, na verdade, aos olhos do consumidor, isso não acontece. A plataforma faz parte do contrato, porque ele não vê o proprietário, ele vê a plataforma. Portanto, aqui eu acho que poderia resolver-se melhor esta situação, ou seja, uma maior adesão por parte deste triângulo a uma resolução de conflitos mais específica, se houvesse este passo que falta, que é definir qual é verdadeiramente o papel que a plataforma, já houve aqui alguns avanços nesse sentido, mas ainda não foram aqueles que efetivamente vêm definir porque é que uma plataforma de alojamento local, qual é o papel dela, ela faz parte ou não do contrato, e se fazendo parte do contrato, qual é a amplitude da sua atuação no contrato. Mas é isso que elas obviamente vão tentar sempre ao máximo, não é evitar, é porque são situações novas. Na verdade, eu é que defino as minhas regras com o hóspede, eu faço um acordo com ele, ele tem que respeitar essas regras, até que mudam de cidade para cidade, de país para país. E eu tenho um acordo com a plataforma. O que acontece é que, em algumas situações, o acordo que eu tenho com a plataforma sobrepõe ao meu acordo e ela tem poder de decisão, né? Ou seja, não é ela o intermediário, nós fizemos diretamente, mas ela tem cláusulas que dizem, em certas situações, nós passamos por cima disso tudo que vocês combinaram. Portanto, esta parte de clarificação, porque eu também acho que eles não são intermediários. No final das contas, no momento que a reserva é feita, eu falo direto com o meu hóspede. E aí é um papel nosso, um dever nosso de comunicar, esclarecer, antecipar as expectativas, resolver os problemas, sem dúvida alguma, é um dever nosso como proprietários e gestores. Há um contrato que é o base, e esse contrato é claramente entre o hóspede e o proprietário, mas há ali uma intervenção da plataforma que justificaria uma definição, uma densificação do seu papel contratual neste quadro, e isso aqui ainda não é muito... Essa é uma discussão europeia e já foi avançada, onde, no caso da Airbnb, já saíram decisões a dizer que eles efetivamente não são... o contrato não é com eles, eles são um service provider disso. Exatamente. Nós fazemos um bocadinho o paralelo com a Uber, e o Uber em Portugal, quando estamos a falar de plataformas de transporte em veículos descaracterizados, tivemos que efetivamente forçar uma legislação num sistema semelhante. Portugal caminha numa lógica de garantir que as plataformas não são puras facilitadoras porque têm intervenção nos negócios e a partir daí também têm que ter responsabilidades. Mas eu fazia aqui agora mudava aqui o disco para uma última pergunta da minha parte, talvez um bocadinho controversa, que é a pergunta de tentarmos perceber se o alojamento local deve estar virado por uma lógica mais isolada ou se é possível o apartamento do vizinho ter alojamento local e eu não gosto de turistas, tenho que conviver com isso. Como é que a associação, como é que vemos isto no futuro, até pensando já efetivamente no atual acórdão que existe, portanto, como é que vamos ver isto no futuro? Ok. Nós temos que também olhar um pouco para frente. O que está acontecendo hoje, essencialmente, a gente viu os nômadas digitais agora, as pessoas... É uma enorme mobilidade e uma forma completamente diferente de se ver o que é isso da convivência e da habitação. Hoje eu sou um habitante permanente, depois arranjo um trabalho 3 meses, a minha casa fica livre aqui, eu se calhar preciso rentabilizar, senão eu perco a casa aqui quando estou trabalhando lá fora. Tem gente a trabalhar aqui durante 2, 3 meses, ele é permanente ou não é permanente, portanto, aquilo que nós vemos no alojamento local é que um dos aspectos aqui importantes é esta convivência em uma vida normal, ou seja, de prédios. O que nós temos o dever e a obrigação é respeitar isto, né? Portanto, aquilo que nós estamos a trabalhar para não é densificar, mas resolver os problemas reais e efetivos quais são os mecanismos que ainda faltam. Portugal evoluiu, criou aquela figura da oposição, ou seja, quando há um problema concreto, o condomínio pode pedir o cancelamento. O que nós queremos olhar há coisas que podemos melhorar nisso, porque aí eu estou a trabalhar quando há efetivamente
problemas de convivência. Né? Certo, E aí certo. somos os primeiros a dizer, ok, vamos analisar isso, por sistemas de monitorização, se for até de ruído, olhar para formas, e em última instância a Câmara pode cancelar o registro. Né? Portanto, podemos melhorar e ver o que é que, isso é recente, né? O que é que Sim. ainda falta para os condomínios, digamos assim. Outra coisa é a questão do acórdão. O acórdão abre uma outra situação, quer dizer assim, eu não tenho problema nenhum, nem preciso ter problema nenhum, eu só não quero aquela gente aqui. Isso abre um precedente complicado, Muito porque grande. aí eu estou trabalhando numa base do pré-conceito, no sentido de uma ideia pré-concebida, que aquilo não serve para cá sem sequer ter, né? Porque eu posso ter no alojamento local nômades digitais, que estão lá 3, 4, 5 meses, é perfeito, não há limite de 30 dias. E vão dizer que é incompatível por natureza, não é. Portanto, o que nós acreditamos aqui é que a lei vai ter que ser clarificada, não teve grande impacto ainda prático o acórdão. Não teve impacto. Nós queríamos saber isso também, se havia aqui porque os algum tribunais, impacto, na verdade, qualquer condomínio, o condomínio já podia antes, já fazia, se achasse entrar, agora tem as pessoas se calhar às vezes maior confundem, probabilidade Eduardo. de ganhar, que é diferente, É né? isso, as pessoas às vezes confundem e achavam, agora é um acórdão uniformizador de jurisprudência e, portanto, tem validade legal. Não tem. Não agora, tem nenhuma. A questão determina uma orientação e, de facto, Exato. as pessoas vão poder, não é? Podemos ter um alojamento local, então, mais orientado, quando estamos a falar de frações habitacionais, em que estivesse mais ligado a um tipo de turista, que não fosse aquele turista que está sempre a bater a porta todos os dias, ou seja, há uma mudança contínua dia a dia, pudéssemos ter aí nesses locais, essas habitações, alojamentos locais para pessoas que vão passar mais tempo, há uma diferente tipologia ou perfil do próprio turista, podemos começar a criar, a desenhar esse tipo de orientações, ou isso é impossível? Eu acho que toda vez que numa área tão dinâmica, ainda mais que está crescendo essa mobilidade, tem gente a ficar 1 mês, 3 semanas, 3 dias, 3 meses, toda vez que eu quero fechar, eu acabo piorando o quadro regulamentar e acabo criando situações impossíveis depois de gerir. Por quê? E estou a partir muitas vezes de questões preconceitos, porque se eu tiver um turista, um hóspede meu, que fique 3 meses, e alguém que não saiba respeitar, obviamente a responsabilidade é minha de agir de imediato, mas ele vai causar muito mais problema se eu tiver 3 ou 4, que fiquem 3 dias só, ou que no azar desses 2 anos que eu tenha vários, que fiquem só 3 dias. É a mesma coisa com o inquilino. Se eu tiver um inquilino que não respeita, eu tenho um problema para o resto da vida, 1, 2, 3, 4 anos. Um inquilino de passagem 2, 3 dias que não respeite é um problema grave, mas é um problema de 3 dias. Agora, achar que todos os turistas que vêm para cá de 3 ou 4 dias não são respeitadores, não. O que nós temos que olhar é o que não está a ser, qual é que está a ser o problema efetivo, e vamos, então, criar aqui mecanismos para os vizinhos, para os condomínios, densificar, é a tal história, né? Na lei, se preciso, mas olhando já com base em coisas concretas que estão acontecendo. Ah, não, agora, por exemplo, se tivesse 2 ou 3 vizinhos, não tinham maioria no condomínio e não tinham condições de reagir com oposição à Câmara. Ok, vamos tentar encontrar aqui uma outra solução para isso. Reforçar está a haver barulhos. De muito bem, vamos entrar num processo onde a Câmara pode exigir que haja, para essas situações de reclamação, quase pedido de oposição, que haja uma monitorização de 2, 3, 4 meses de ruído e que haja um serviço qualquer, estamos até a montar um serviço desses, né? De atendimento imediato, né? Tipo aquelas de segurança, onde o vizinho liga, alguém liga que tem um problema e meia hora está alguém lá para verificar isso, porque isso é outra parte, né? Ou está a ligar, ou overlap. Portanto, eu acho que aqui muita coisa para melhorar e estamos à frente, mas sempre trabalhando em problemas, em resolver problemas reais e não criando visões antecipadas, porque no mundo que está a mudar tanta mobilidade, que a gente precisa dessa mobilidade. Veja o alojamento local na pandemia. 2.200 alojamentos locais deixaram de ser alojamento local em Lisboa e mais 1.000 estão no Porto. Como o mercado se adaptou rápido e voltou para a habitação. Agora eu pergunto, quantos hotéis vocês conhecem que deixaram de ser hotel e viraram habitação? Essa flexibilidade é importante. O alojamento local, eu tenho 1.000 e não sei quantos em Lisboa que se direcionaram para o mercado de mid-term, que é o mercado de 3, 4, 5, 6 meses, que era uma falta enorme para os nômadas digitais. Então, acolher os nômadas digitais. Não havia solução. Essa flexibilidade também do alojamento local é importante. Toda vez que eu quero colocar as coisas só em caixinhas, nesse prédio só fica só fica a partir do 3º andar, só se forem famílias simpáticas com filhos acima dos 10 anos. Podemos estar a matar uma oportunidade, não é? E que venham do norte da Europa, porque pronto, de outras zonas eu não sei quais são os hábitos culturais deles, né? Eu sou administrador... a encerrar a oportunidade, desculpa interromper, mas podemos estar mesmo a encerrar oportunidades e isso aqui a chave
sempre esta, e a DEC é muito defensor disso, é o equilíbrio. É isso que é importante aqui defender, o equilíbrio desde que sejam salvaguardados os direitos que estão aqui das duas partes, não é? Seja do proprietário, seja do hóspede e até seja do próprio vizinho, como direito à habitação. Eduardo, agora, para finalizar a nossa conversa, é uma pena, porque temos mesmo que a terminar, porque está a ser um gosto de falar contigo, mas nós temos sempre uma pergunta final para os nossos convidados, que está relacionada aqui com a atividade da DECO, e que a DECO ainda pode fazer, e nós queríamos então a tua opinião para saber o que é que a DECO pode fazer para reforçar a confiança do turismo em Portugal. Muito bem, já vamos pegar naquilo que estávamos aqui a falar, por exemplo, uma área que seria interessante. A DECO poderia fazer um estudo, um levantamento que vocês fazem, da utilização das principais plataformas para ver a nível de transparência, a nível de mecanismos de reação por parte dos hóspedes e dos proprietários, transparência nos preços, na forma de apresentar os preços. Por exemplo, se na transparência, se há local para apresentar o número do registro de alojamento local, está visível ou não, né? Isso era um comparativo interessante e que serviria de guia para, no fundo, empurrar uma parte, digamos assim, a melhorar uma parte que tem um papel fundamental aqui no mercado, diria que é isso. Sim, uma ótima dica, não é, Paulo? Acho que parece-me uma ótima dica. E também não podemos deixar de dizer que, se houver alguma questão que qualquer consumidor possa ter, seja como hóspede, e até alguma dúvida que algum proprietário possa eventualmente ter e que esteja relacionada aqui com o consumidor, pode naturalmente dirigir-se ao nosso gabinete de apoio ao consumidor, que dará estas dicas e muito mais sobre turismo e sobre habitação a todos que nos procuram. Portanto, Eduardo, mais uma vez, muito obrigada por este pequeno momento. Tenho a certeza que nos vamos encontrar mais vezes e pronto, espero que também tenha sido bom também ver um bocadinho este lado também da DECO e da defesa do consumidor em particular. Muito bem, obrigado pelo convite, espero que sim, que voltemos aqui não só a nos ver, mas se calhar a trabalhar em conjunto em alguns desses projetos e é sempre um gosto enorme trabalhar com a DECO, parabéns pelo trabalho que fazem. Obrigada.